Oi, olá, nossos amigos, associados, espectadores, todo o nosso ecossistema empresarial. Estamos aqui para mais um podcast da ACIAT, um episódio feito com muito carinho para você, para nós chegarmos até os nossos queridos amigos com informação, inspiração, conteúdo, tudo que possa fazer para que nós evoluamos juntos. Hoje estamos aqui com um convidado especial, com o professor José Renato, especialista em empresas e negócios familiares, e certamente teremos uma conversa riquíssima. Muito bem-vindo, professor José Renato. Muita gratidão por você estar aqui conosco. Igualmente, muito bom estar aqui com você, com a Associação Comercial, com todos que assistem ao podcast da Associação. Bem, então vamos começar e vem pedindo que você fale um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, como é que você chegou nesse assunto de vida familiar, de negócios familiares. Eu sei que é uma longa história, mas deve resumir um pouquinho para a gente. Sim. Meu foco é criação de modelo de gestão, especialmente em empresas familiares, e fortalecimento das equipes dentro do modelo de gestão. E a minha trajetória realmente é muito curiosa. A minha empresa é consultoria de impacto, gestão e equipes. E a minha história tem uma série de impactos, realmente. Começa lá pela adolescente, que eu realmente não queria nada na vida. Queria nada, absolutamente nada. Viagens de carona, meu cabelo eu pegava ele aqui atrás, exatamente onde está aqui meu braço. Viagens de carona e tive uma boate de rock, futebol, e assim eu fui. Até o momento, então, do vestibular, né? Você tinha um ano de preparação para o vestibular, você fazia o cursinho de vestibular e aí definia qual iria ser a sua profissão e aí para você entrar no meio universitário, nas faculdades. E fui para o Rio fazer então o cursinho, já morava em Teresópolis, eu cheguei aqui em 1970 e 75, em torno aí de 75, eu fui para o Rio então fazer o cursinho. E realmente eu era tão alienado que até o 9º mês do cursinho eu não tinha pensado o que eu ia fazer. E na fila, então, para a escolha de profissão, para colocarmos lá, preenchermos a inscrição para as provas do vestibular, eu não sabia, realmente. Aí comecei por exclusão e um amigo falou, olha aqui, você gosta de história, geografia, não gosta de matemática, não gosta de medicina, não, nada disso. Faz comunicação, você junta isso tudo aí, dá certo. E assim eu coloquei a escolha de comunicação, pensando em jornalismo, publicidade, e a segunda opção eu coloquei educação física. Ou seja, se eu tivesse passado para a segunda opção, eu teria perdido um ano da minha vida, que eu tinha que ter feito teste físico, de aptidão física um mês antes, para fazer, então, essa opção. E aí eu passei considerando, passei em segundo lugar. Você colocando a lista de aprovados no vestibular ao contrário, eu passei em segundo lugar, pelo menos assim, só para dar uma motivação, eu falava para todo mundo que eu tinha passado em segundo lugar. E aí entrei na faculdade, comecei a faculdade do mesmo jeito que eu era antes, e tendo que trabalhar, meu pai faleceu, comecei a ter que trabalhar de qualquer jeito, aí fui ser vendedor porta a porta, obviamente, como eu não tinha dinheiro, também não tinha terno. Aí comecei a pegar peça com um familiar, uma calça com pantalona, né? Com um familiar, uma camisa com o outro, e o que eu consegui foi, inclusive, um paletó de lã. E aí eu rodava o Rio de Janeiro, Copacabana, Centro, Madureira, eu rodava o Rio de Janeiro vendendo Golden Cross. Mas antes da Golden Cross, inclusive, vendendo serviços de informática. No Banco Mercantil do Brasil tinha uma área de informática, aqueles computadores tamanho geladeira, perfurações, e até tinha um programa
espetacular, que era um programa de controle de crediário, de SPC, controle de crediário. Fantástico esse programa. Aí, então, é que eu fui para a Golden Cross, e a Golden Cross, então, me destaquei lá em vendas, e daí chegou no momento que a Golden Cross iria expandir para São Paulo, e nesse momento, então, aquele meu suplício, aquele sacrifício de dinheiro já estava mais ou menos resolvido, e eu fui fazer, então, estágio na assessoria de imprensa da Companhia Siderúrgica Nacional. Fazer estágio E foi, então, quando realmente eu fechei a cara. Fechei a cara, é o que eu chamo de momento pigmeu. Os pigmeus têm um momento nas tribos. O garoto até 10 anos, ele não faz nada. As crianças não fazem nada, absolutamente nada até os 10 anos. Aos 10 anos, então, tem um ritual, 24 horas, sem dormir, são pintadas de branco, entram no corredor humano, levam uma sova de varinhas dos adultos, são obrigadas a trabalhar 24 horas. Então é a demonstração de que a vida delas agora tinha que mudar, que ia ser uma vida adulta e dura, né? E assim eu encarnei o momento pigmeu. E não só trabalho, mas mergulhei nos livros, comecei então um outro impacto na minha vida, que foi o impacto intelectual. Sociologia, filosofia, eram 2, 3 páginas de um livro, às vezes eu levava 1 hora, 2 horas estudando, marcando aquelas páginas, e fiz um aprofundamento enorme nessa época na parte intelectual. Nesse período eu criei eu escrevi o meu ensaio. Ensaio naquela era o que se chama de... Poderia ser uma pré-tese, vamos dizer assim. Na época era chamado ensaio. Aonde vai você com tanta pressa? Nesse ensaio, eu já trazia, então, o que é a questão central nossa hoje. O tamanho do impacto da tecnologia na vida humana. Neste meu ensaio, eu chamo a atenção para a aceleração das criações tecnológicas, das máquinas, em progressão geométrica. 4, 8, 16, 32, ao mesmo tempo em que o homem ele não consegue avançar nessa velocidade. Ele avança em progressão aritmética, porque ele depende de um passo a passo, depende de amadurecimento. Ele não acompanha o que ele próprio cria. Então, inclusive, só abrindo um parêntese, esse trecho, essa parte do meu ensaio, está na 3ª edição do livro O Egoísmo Saudável, 3ª edição atualizada. Então, voltando lá atrás, este ensaio, então, eu resolvi entregar para professor titular de psicologia na época, que era o coordenador da Gama Filho. Eu estudava na Hélio Alonso, em Botafogo. Aí eu entreguei para alguns, Barbosa Lima Sobrinho, que era um jornalista fantástico, foi presidente da BI, um intelectual de primeira linha. Eu me desafiei, né? Eu falei, deixa eu ver tudo isso que eu escrevi aqui, o que essa turma de altíssimo nível, Nilson Lage tinha sido editor-geral do Jornal do Brasil, um dos melhores professores de jornalismo do estado do Rio, enfim. E aí, com o retorno deles, eu fiz ajustes nesse meu ensaio e agora eu estou revivendo o ensaio, porque o que nós temos hoje de mais difícil neste nosso momento é a adequação do que nós criamos. A criatura ultrapassou o Criador. O que nós criamos nos ultrapassou. Hoje nós estamos submissos às telas. Estamos de tela em tela e não vivemos mais sem a tecnologia, numa enorme dependência. Voltando lá atrás, então, na minha jornada, não é? E
eu queria ser professor. Comecei a estudar violentamente para ser professor. E me preparando para a formação em publicidade e jornalismo. E nesse período eu fui freelancer do Globo, escrevi para a Última Hora, que também era um dos principais jornais. E comecei a ver que tive agência de publicidade. Eu tive também o meu lado incendiário na faculdade. Criamos o diretório Vladimir Herzog e participamos das manifestações na época contra a ditadura. O fato de criarmos na faculdade o diretório o diretório acadêmico Vladimir Herzog levou um mundo de agentes do SNI para dentro da faculdade, se colocando como professores para ver lá dentro quem eram os de esquerda, né? Os comunistas. E até foi um fato muito comentado na faculdade na época, porque eu falei, esse professor que está nos dando aula aqui de ciências sociais, estudos políticos, ele é do SNI. Aí começou aquela polêmica, e aí eu fiz uma provocação para ele na sala, e a forma como ele respondeu ficou claro. Eu falei, sabe de uma coisa? Sei lá se ele vai me perseguir, eu vou persegui-lo primeiro. Aí eu fui atrás dele para saber onde ele morava. Eu vou persegui-lo primeiro, não sei, porque ele não gostou nem um pouquinho da forma como eu fiz a provocação e ficou muito claro que ele não era um professor daquela matéria e que estava ali exatamente como um espião. E eu fui atrás dele, uma vila em Vila Isabel que ele morava, aí dei endereço dele para meia dúzia lá dentro. Eu falei, a gente tem que começar agora a persegui-los para saber quem são exatamente eles e onde eles moram. Bom, aí passou esse momento e fizemos um trabalho lá muito interessante na época da faculdade. Não quebramos nada, não incendiamos nada, mas chamamos atenção para alguns aspectos que deveriam ser revistos, né, pelo sistema militar, que já estava esboçando uma abertura. E então, nesse período do jornalismo, da publicidade, tive a agência e comecei a ver que no interior, o jornalismo, a comunicação no interior era muito fraca, era amadora. E aí eu comecei a estudar e a investir em comunicação no interior. Aí lá pelos 25, 26 anos, entrei para o movimento de jornais no Brasil e fui ser consultor da Associação Brasileira de Jornais. A Associação Brasileira de Jornais e a Associação Brasileira de Municípios. Neste período, um dos jornais que eu, então, busquei no interior para profissionalizá-lo foi exatamente aqui o Teresópolis Jornal. Estava lá com seus 55 anos, estado falimentar, não estava nem no vermelho, estava no roxo. E aí, então, comecei a evoluir com o jornal. O jornal, na época, era do diretor da FESO, Antônio Paulo Capanema. Ele me deu toda a liberdade. Eu falei para ele o seguinte: olha, se colocar dinheiro aqui, eu recupero o jornal em 1 ano. Se não colocar, eu recupero o jornal em 3 anos. O jornal próprio pagar o estado dele. E é tudo muito intuitivo. Eu não tinha nenhuma capacidade, nenhuma maturidade para assumir uma situação dessa. E o jornal ainda em tipografia, linotipo, e uma série de problemas estruturais. O nosso jornal começou a se tornar referência e foi o segundo a ser informatizado no estado do Rio. Vários profissionais depois foram para boas empresas, tiveram e
tem performances profissionais muito boas. Virou uma escola. Em 86, no Congresso Latino-Americano de Jornais, eu fiz uma apresentação que o conteúdo, o caminho da grande imprensa era o mesmo conteúdo dos jornais do interior. Foi muito interessante tudo que foi apresentado, tudo que era desenvolvido no jornal naquela época, no nosso jornal. E realmente, com o passar do tempo, o caminho editorial, o caminho jornalístico, Globo, Jornal do Brasil, Última Hora, O Dia, foi realmente aquela linha que eu demonstrei. Por quê? Porque a chamada grande imprensa, né, que eram os grandes veículos de comunicação, davam notícias de Brasil e internacionais que não tinham nada a ver com o sentimento, a inspiração, a necessidade das populações regionais. E eles passaram a ver isso, com os anos eles passaram a ver essa distância do dia a dia do leitor, telespectador, qual fosse lá o veículo, e exatamente foi nessa linha que eles começaram a atuar e atuam hoje, procurando a maior proximidade possível, e foi a linha que nós introduzimos no jornal. Naquela época o jornal realmente foi muito forte. Aí veio mais um impacto na minha vida. Comecei a dar aula em faculdade, universidade, e em comunicação em administração de empresas. Aí eu comecei a entrar mais ainda no lado da administração, né? Comunicação e administração de empresas. E em 95, dando aula aqui na FESO, eu já tinha tido experiências por causa do jornalismo e o movimento de jornais do interior que nós criamos, inclusive no Brasil. Nós tínhamos, o Figueiredo colocou um telefone vermelho, e o assessor dele, de Herai Pereira, como pronto para nos atender em tudo. E daí nós passamos a ter uma vida muito intensa em termos de Brasília, Ministérios, Presidência da República, etc., com o pleito, e os jornais do interior, Brasil afora, cresceram muito a partir dessa época, tendo também um envolvimento empresarial muito grande. Então, na FESO, em 95, o diretor da faculdade, Rodolfo Mader, falou: olha, o Fernando Henrique assumiu em 94, e aí o Rodolfo falou: olha, o ministro está exigindo que nas faculdades e nas universidades tenhamos apenas professores com lato sensu, MBA, e não com formação apenas superior. Ele deu prazo de 3 anos. E nós precisamos criar seminários internos a respeito. E eu queria que o professor José Renato fizesse a abertura do nosso seminário para apresentação para os professores dessa nova ordem do ministro, essa meta do ministro. Falei, mas como assim? Nós vamos fazer um seminário, Mudanças no Mundo com a Globalização. Falei, mas, meu diretor, não é necessariamente a minha área. Eu falar para os nossos professores sobre um tema que não está exatamente no meu domínio, não, mas eu não sei por que tem que ser o senhor, meu professor. Falei, mas não pode, mas como é que eu vou fazer isso? Eles, não, o meu entendimento é que você que tem que falar sobre isso. Aí eu mergulhei para depois encher a piscina. Falei, deixa comigo que eu vou resolver, vou fazer um conteúdo bacana, vai ficar muito bom. E aí, Felipe, aí veio... Aí lá fui eu para a biblioteca, né? Naquela época era biblioteca, papel, nada disso. Do mundo de hoje. Aí eu lá fui, aí eu falei, peraí. Globalização, tinha começado o Plano Real,
espera aí, não é mudança. O que está em andamento é uma transformação social, humana, uns impactos tecnológicos. Foi aí, então, que eu comecei a criar meu método de gestão dirigido para a empresa brasileira, para o nosso jeito de ser. Por quê? No Brasil, nós tínhamos 3 circunstâncias. Eram as aplicações financeiras até 7.000% ao ano, a sonegação escancarada, todo mundo sonegava, e mercado fechado. Então, as empresas ganhavam dinheiro em cima de dinheiro, com as aplicações. O mercado fechado, elas tinham um certo monopólio, e tinham, então, uma condição toda especial para circunstâncias todas especiais para você fazer a gestão. Tinha reserva de mercado, tinha várias situações de mercado. Assim. E aí, então, tivemos esse impacto aí que se começou um método. Né? Exatamente. Então, e o método começou a fluir para pessoas que estavam com necessidade nas empresas familiares, foi isso? Vem um pouquinho mais na frente. A sonegação com a informática começou a ficar cada vez mais difícil. O mercado aberto, começando a parte da tecnologia e acessos generalizados. E com isso, as aplicações de 7 mil com 10% ao mês, por causa do plano real, 10% ao mês já era um ganho fantástico. E você tinha 7.000% ao ano de ganho. Imagina a diferença. Então era dinheiro em cima de dinheiro, mercado fechado e sonegação total. Você não gastava, administrava concorrente e ganhava dinheiro. Não estou dizendo que todos os empresários tinham a mesma condição. Então, aqueles que trabalharam mais as suas empresas se sobressaíram com essas circunstâncias, muito mais que os outros. Essas condições eram para todos. E então eu vi que o brasileiro ele tinha uma enorme dificuldade para a gestão. E aí eu observei que o nosso perfil, né, o nosso jeito de ser, realmente craques em relacionamento. Temos muito hábito de dizer que o brasileiro é muito criativo. Sim, cadê nossas grandes invenções? Cadê os nossos impactos de criatividade? O que nós somos craques, imbatíveis em relacionamento. Essa é neste ponto que nós fazemos realmente a diferença. Sabemos conduzir pessoas, conduzir situações como nenhum outro povo. Agora, na hora de fazermos a gestão, na hora de administrarmos essa nossa competência, é que vem a nossa dificuldade. Abrimos as frentes comerciais, abrimos negócios, empreendemos com uma facilidade fantástica. E depois, para organizar, para sustentar esse sucesso, o nosso drama. Foi aí, exatamente nesse ponto que eu criei o método. Tanto que ele funciona o inverso dos métodos estrangeiros. Ele funciona exatamente já indo aos pontos, que eu chamo de pontos vitais das empresas, onde de forma alguma elas podem errar e onde elas acertam e tem que ser consolidadas. E aí, então, fazendo a união da capacidade nossa de relacionamento com a nossa necessidade de um aprendizado em gestão. E o que eu estou dizendo, isso aí está inclusive em números. Tem a pesquisa do Sebrae Nacional que mostra que as empresas que são iniciadas, 70% não passam do 4º ano. Metade já fica no 2º ano. Por quê? Exatamente isso. Quantas vezes que você já ouviu alguém falar assim, pois é, aquele empresário já estava na 4ª filial. Pois é, mas não está bem não, ele não está bem não, as coisas não estão indo bem para ele. Isso é porque o governo, aí vem mil motivos, mas não o motivo de uma autocrítica, de não saber sustentar aquele sucesso. Porque aí entra planejamento, entra disciplina.
Isso é interessante, Felipe, porque essa nossa capacidade de relacionamento, de avançarmos, conduzindo pessoas, situações, imprevistos, nós ficamos arrogantes. Chega um momento que você fica preocupado, e aí eu falo para você, Felipe, não precisa ficar preocupado não, na hora a gente resolve. Ou então, Felipe, que isso? No fim dá tudo certo. Então são frases que nós soltamos já do nosso subconsciente, tamanha capacidade que nós temos de contornar situações. E foi nesse ponto, então, que eu criei o método. É um método 100% aprovado desde 95. Fechei todos os meus ciclos de assessoria, de relações institucionais. Fechei para cuidar somente do método. E tive até um imprevisto, que em 96, por aí veio a crise asiática. E a minha receita estava lá no teto. As minhas despesas também estavam lá no teto. Só que com a crise, a minha receita desceu, mas as despesas continuaram. Foi um momento difícil, porque eu estava implantando o método em empresas. E o método, vamos dizer assim, estava sendo testado. Né? Aqui em Teresópolis, inclusive, o Green Fruit estava começando a crescer. A Golden Service estava começando a pensar em sair da parte de alarmes para entrar em monitoramento de cargas por satélite. E então não foi, e outras empresas no Rio, não foi nada simples. É esse momento meu com essa crise que chegou em um momento realmente dentro de um período muito ruim para mim. Mas aí, passado essa fase aí complicada financeira, o método continua a dar certo. Eu digo que ele dá certo, são 100% de resultados por causa das indicações e das renovações de contratos dentro do período da consultoria que nós atuamos nas empresas. E daí, a cada período, a cada tempo de trabalho, de experiência, publicação de um livro, o Gestão em Marketing, agressiva solução para levar a sua empresa ao lucro. Foi lançado em 2005, 2006, tem a terceira edição. Ele traz o método e o ambiente do mercado, de transformação do mercado com a globalização. Depois, posteriormente, o Empresa Familiar é sim um bom negócio. Aí já a minha especialização em empresas familiares. E agora o terceiro, egoísmo saudável, atitude para você se conduzir diante dos impactos da tecnologia. A empresa familiar que você falou, a especialização veio de acordo com o andamento da consultoria. Porque eu entrava nas empresas e familiar, normalmente familiar. Ou, como eu coloco no meu livro, a sua empresa é familiar, vai ser, os principais clientes são. E então eu tinha que aprender a lidar com as famílias na empresa, senão eu não avançaria. E realmente, se você não faz um alinhamento família-gestão, gestão-família, não há consistência. E você conhece, porque você tem a sua empresa familiar, você sabe como, você tem os seus estudos nessa área, como que é difícil você avançar com a gestão ou com a família sem fazer o alinhamento e dar consistência. E então, daí o Programa Nacional do SEBRAE, criei o Programa Nacional para o SEBRAE. Um dos dois motivos para essa mortalidade infantil empresarial, 70% não passam, do 4º ano, é a parte familiar. E daí, também para grandes empresas, o prefácio do livro é da Price Waterhouse, a maior empresa de auditoria e consultoria do mundo.
e Henrique Luz, vice-presidente da Price e ex-presidente do IBGC. Então nós temos uma trajetória aí que te levou para as empresas familiares e levar um método de gestão. Tá? Bem, dada essa dificuldade que o brasileiro tem com gestão, o que você considera que é o mais importante para se formatar um método de gestão, um modelo de gestão? Nas empresas brasileiras? Isso. Familiares ou qualquer empresa? Qualquer empresa, mas o foco seria familiar, né? Familiar, sim. Implantar um modelo de gestão. É o que eu chamo de gestão da correria. Nós trazemos conosco, no nosso relacionamento, nós trazemos conosco uma química curiosíssima. Nós somos muito fazedores. Nós começamos a ter alguma ideia, nós já queremos sair fazendo, empreendendo, desenvolvendo, e criamos com isso uma cultura, um hábito da correria. Como que é comum você encontrar alguém e perguntar: e aí, como estão as coisas? Estou na correria. Isso é muito nosso. Por isso que eu criei a figura que eu chamo de gestão da correria. É fazer com que o brasileiro entenda que ele precisa pegar essa correria dele, essas habilidades, o que ele construiu, o que ele está desenvolvendo, o que ele está imaginando, e colocar dentro de um planejamento, colocar dentro de uma disciplina. O detalhe é que tem que ser com a cara dele. Com a cara dele. A parte acadêmica, ela entra, mas ela tem um limite nas nossas empresas por causa da nossa cultural rejeição ao planejamento, à disciplina. E, obviamente, gestão é disciplina. Programa de qualidade é a disciplina da disciplina. E quantas vezes, porque surgiu naquela época que eu comecei a implantar o método, surgiu o modismo dos programas de qualidade. Quantas vezes que eu encontrava empresas com programas de qualidade espetaculares, com planejamentos espetaculaais, mas que não estavam adaptados à nossa praticidade, a essa nossa mania de sermos práticos. Ser prático é ótimo, mas excessivamente prático você não administra. Então, o que nós temos, o nosso fosso, vamos dizer assim, está na passagem de empreendedor para empresário. Você, como empreendedor, você vai fazendo a sua correria e todos estão em torno de você. A família, os funcionários, os clientes aceitam esse seu jeito. E aí você começa a crescer e começa a incomodar, vai ter concorrentes. E então vem o segundo momento, que é quando então essa sua equipe quer uma carteira assinada, essa sua equipe quer um treinamento melhor, a sua família já quer que você fique fim de semana com ela, e aí a administração do dinheiro, você já tem que fazer as suas planilhas financeiras, ter um tempo para os fornecedores. Este é o momento mais difícil das nossas empresas. E eu digo para você, eu coloco, inclusive no livro de Empresa Familiar, que nós chegamos no momento em que nós temos pequenas e médias empresas com problemas de grandes e grandes com hábitos de pequenas e médias empresas. É interessantíssimo isso. Interessantíssimo isso. Às vezes você tem que fazer uma correção ou outra numa média, grande empresa, que são correções que não eram mais para existir, mas ainda existe por causa desse nosso jeito de ser. Foi exatamente aí que foi criado o método. E quando a empresa é familiar, você ainda tem a questão emocional. Tem a questão emocional e este espaço que eu disse, de você sair do empreendedor e virar empresário com uma empresa, com um modelo de gestão bem estruturado, e repito, ele precisa ter a cara daquela empresa, senão ele vai ter dificuldade para existir dentro daquele negócio. Quando a empresa é familiar, você tem então
neste desafio aí a questão de pretender que a empresa trabalhe, os familiares trabalhem no clima da família. Mas o clima da família, o ambiente embaixo do teto doméstico, você tem ali pai, mãe, filho, tio, avô, enfim, estão todos ali ligados pelo sangue, pela convivência de décadas, e tudo se resolve ali dentro, porque está tudo ali entre vocês. Quando você vai para a empresa, você tem mercado, cliente, fornecedor, equipe, concorrência. Você tem uma série de variáveis. Essas variáveis todas não estão no teu domínio doméstico. Mas você insiste para manter o ambiente doméstico dentro da empresa. E aí as empresas familiares começam a ter inúmeros conflitos, vem casamentos, vem desejos de cada um, de profissionais, o trabalho de cada um, como que cada um tem o seu perfil. E os conflitos, então, vão para dentro de casa e de casa eles voltam para dentro da empresa. E aí chega um momento que surge a necessidade de uma consultoria para se ajustar as relações. No Brasil, a parte emocional ainda é mais forte, é mais difícil. 70% não passam da segunda geração. Agora, quando profissionalizadas, elas fazem total diferença no mercado. Dos 300 maiores grupos, 265 são familiares. Todos profissionalizados. Todos com a gestão bem arquitetada, bem articulada dentro da família e com a criação do que eu chamo de acordo empresarial familiar, que é onde, então, você define as normas de como que a família vai trabalhar para a empresa e não a empresa para a família. Então, o grande segredo é a profissionalização. Muitas pessoas dizem que você profissionalizar um negócio familiar é você contratar os executivos para tocar o negócio e a família passa a ser somente acionista. Tá, isso que é uma empresa profissionalizada. Isso para você é um mito ou é uma verdade? A possibilidade de alguém de fora entrar numa empresa e ser o CEO, essa é a última possibilidade. Primeiro, a empresa, primeiro é a empresa, são os familiares terem a consciência de que eles precisam tomar a atitude da profissionalização. Isso tem que ser assim de cima para baixo, diretoria para baixo. A consciência, precisamos fazer uma profissionalização do nosso negócio. Criarmos o ambiente e com este ambiente você dar início a um diálogo fluente, fácil entre os familiares. A parte do treinamento, parente não é necessariamente competente. E então treinamentos, reposicionamentos de acordo com os perfis, com os objetivos de cada um. Quem vai efetivamente trabalhar no negócio, quem não vai trabalhar no negócio. A conscientização, às vezes, é necessária a conscientização dos familiares indiretos, para então você chegar na terceira etapa, que é a união definitiva entre eles, trabalhando todos para a empresa, não empresa para a família. E aí você cria, ali dentro da própria família, você cria as normas de como todos vão trabalhar. E aí você inclui, no meu caso, né, eu incluo uma parte da história da empresa, valores, parte ética, não é? Agora, a contratação de alguém de fora, só mesmo em último caso. São inúmeros grupos que contrataram profissionais de fora e, com o passar do tempo, aqueles que saíram, os fundadores ou principais diretores que saíram ou foram para um conselho de administração, eles voltam para a parte executiva do negócio. Não é nada simples
tem que haver uma química, tem que haver uma sintonia extremamente especial para que este contratado, esse CEO externo, ele dê certo numa empresa familiar. Agora, todos os casos que eu tive até hoje, em nenhum momento houve essa necessidade. Inclusive, uma fase que estava muito também em moda, abrir capital. A empresa, às vezes, média, ela queria abrir capital. Houve um modismo desse no mercado. Só mesmo esgotadas todos os pontos ali dentro discutidos, abrir capital, porque aí você ganha acionistas, você ganha sócios que você não conhece. E aí você, na empresa familiar, você tem os diretos, indiretos, você tem uma árvore genealógica. E toda essa árvore genealógica, ela vai de alguma forma funcionar, porque são todos herdeiros, são todos têm a sua parcela, o seu percentual no negócio. Tem um grupo, por exemplo, que foi fazer a abertura de capital, e um lá que tinha 2% disse que não assinaria, não levaria à frente. Pronto, foram 2 anos de paralisação em torno dessa pendência. Esse caso não aconteceu comigo. Teve uma outra empresa onde as negociações avançaram para uma fusão. Parentes que estavam totalmente fora do negócio disseram não e foi suficiente. Então, agora, a empresa familiar, quando ela realmente é profissionalizada, há essa consciência, ela vai longe. Ela tem duas facilidades, tem 2 qualidades que uma empresa não familiar não tem. Agilidade e confiança. A agilidade e a confiança entre os familiares é determinante agora, então, nesse momento que nós estamos tendo de tamanha concorrência. Você decidir em um dia a compra de um imóvel, por exemplo, a forma como você decide, a forma como você faz uma proposta para o proprietário desse imóvel, a forma como você junta recursos numa família. Você vende até uma casa, se for o caso. Você vende um sítio. E a agilidade, na hora que você compra, um ou outro que está trabalhando numa empresa, numa loja, ou na matriz, onde ele estiver trabalhando no negócio, ele vai para esse imóvel começar a colocar esse imóvel em condições de ser uma filial, por exemplo. Isso numa empresa não familiar, você pode levar até 3 meses. E ainda temos mais um ponto agora na empresa familiar extremamente especial. O mundo está de aplicativo em aplicativo. Tem um trio de ouro que é segurança, você ter a segurança que você vai continuar a trabalhar ali, o seu empenho, as suas ideias, tudo que você está desenvolvendo ali, você vai prosseguir. Salário, renda, realmente um salário compatível e gerar um patrimônio. Isso é um trio fantástico hoje. Em que empresa que você vai ter a possibilidade 100% de ter a segurança da permanência sua e crescer, gerar um patrimônio e ter um salário diferenciado. O mundo está de aplicativo em aplicativo. Hoje, alguém com conhecimento básico e plataforma. E, às vezes, nem a permanência dessa pessoa. Temos aí um recorde histórico de pedidos de demissões. Não são nem demissões, são pedidos de demissões. De pessoas que estão saindo para abrir um negócio próprio. Porque elas não estão encontrando onde elas trabalham condições de ter esses trios. Esse trio você tem dentro da empresa familiar. Hoje, uma família mergulhar no seu negócio é absolutamente vital, é fundamental para os familiares hoje e os familiares amanhã.
E nesse cenário aí, nós temos uma séria dificuldade, porque nós temos um ambiente no Brasil bem difícil, por razões culturais, como você já falou, e também por os entraves todos que nós já discutimos aqui várias vezes, da questão tributária, da questão da nossa formação de mão de obra, da questão do nosso ambiente de infraestrutura. Então, bem, como que nós podemos fazer com que a empresa familiar se destaque nesse cenário difícil? Você já falou que ela tem agilidade e confiança. A partir do momento que ela bota um modelo de gestão para funcionar, você acredita que ela tem um potencial forte para transformar esse ambiente? Ela tem, porque essas duas palavras, que são agilidade e confiança, você pode, no meu método, eu tenho um momento que eu chamo de reunião do coração, é onde você vai sustentar, onde vai haver a sustentação do método naquele negócio, onde a empresa vai ter uma consolidação dos acertos. Inclusive, Felipe, muito interessante, com o passar do tempo, conforme eu ia evoluindo o método, eu ia vendo, as empresas não têm sustentação para o que dá certo. As empresas brasileiras. A mania nossa, time que ganha não se mexe. Não, está dando certo? Ah, tudo bem. Sim, mas qual a sustentação para o que está dando certo? Então, eis que de repente, algo dá errado num setor de TI, algo dá errado, ou você perde um gerente que era muito bom, e você não tem substituto para o gerente, nem tem uma solução para a TI imediata. Aí aquilo que você está corrigindo, os problemas que você está corrigindo, você para de corrigir aqueles problemas para vir corrigir o que estava dando certo, mas não tinha sustentação. Então, quando eu chamo de pontos vitais, exatamente é a sustentação desses pontos que a empresa tem sucesso, e a correção em forma de maratona daqueles pontos onde ela não pode errar. Há um outro modismo, estou falando de modismo toda hora, há um outro modismo que não, errar é importante, porque o erro é parte do processo de aprendizagem, de treinamento. Tá, mas onde a empresa não pode errar, a hora que você define que naqueles pontos ela não pode errar, essa flexibilidade, esse discurso, ele tem que cair. A não ser, obviamente, quando você está nas corporações, que elas têm um gigante RH, onde o colaborador é acompanhado passo, aí a cena muda. Mas fora este ponto, colocar nas empresas esse discurso, você vai ter problema. Inclusive porque a nossa mentalidade, a nossa postura profissional, ela tem as suas deficiências. Então, e conforme está ali o seu organograma, o funcionamento da empresa, o que eu sugiro, nesse ponto que você está dizendo, é que o modelo de gestão corra normalmente no dia a dia, e problemas centrais, problemas como você falou, retenção de talentos, ou então questão tributária, ou alguma inovação. Você vê quais são as pessoas ligadas àquele tema, aquele assunto, aquela necessidade imediata, e ali você cria um grupo de trabalho. Nada de comissão, essas coisas, essas palavras são horríveis. Grupo de trabalho ou um núcleo de inovação. Se for o caso de uma inovação, você cria ali um pequeno núcleo de inovação para os estudos, com dia e hora para finalização. Esse grupo vai fazer um trabalho paralelo à gestão do dia a dia e vai trazer a solução. Nesse mundo que nós temos hoje, desse volume enorme de inovações, as empresas estão perdidinhas.
E o ideal é que você, na medida que você tem o seu modelo, a nossa empresa funciona assim. Está aqui o nosso modelo. Ah, mas tem uma inovação na área de logística. Traz aqui essa inovação. As inovações é que vão se adaptar à nossa empresa. Nós não vamos sair daqui para inovar. Não. Elas que venham aqui. Nós vamos fazer o estudo, aí sim, com um grupo separado aqui, se elas vão ser adaptáveis ou não ao nosso negócio e de que forma. Felipe, ao longo desses anos, o que eu vejo nas empresas de projetos espetaculares, inovações, projetos muito bem feitos e não compatíveis, inovações que não deram certo. E aí você entra num labirinto e hoje não tem mais tempo para você ficar perdendo dinheiro. E aí você desmonta o que acontece bem, lança ali uma inovação mal, que você está trazendo de lá para cá, sem o devido estudo, sem o devido encaixe no seu negócio. Então você não mantém o que dava realmente resultado na sua empresa, o que o cliente gostava, ou o que dava satisfação à equipe. E você, por outro lado, não inova, não ganha uma inovação no mercado como você esperava. Nós estamos cheios de empresas com essa situação, porque a velocidade é muito grande. As pessoas não sabem, os empresários estão perdidos, eles não sabem como inovar. Eles sabem que precisam inovar, tá, mas como? O como é o detalhe. Como é o detalhe. E quando você faz, aí eu estou falando, né, dentro do meu método, com essa objetividade, onde você tem as definições aqui muito claras da sustentação do seu sucesso e dos erros emergenciais. E aí você vai descendo para o ambiente de organização geral da empresa. Até um programa de qualidade, ou seja lá o que for, ESG, depende do tamanho da empresa. E aí você vai descendo, e aí sim, criando o seu modelo, aí é que você ganha uma segurança. E as inovações, elas então começam a ser trabalhadas de acordo com o seu negócio, de acordo com o cliente, né? Então nós temos uma fórmula que realmente pode dar muito certo. Bem, nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre isso, sobre gestão, sobre negócios familiares, que esse assunto realmente é fascinante. Mas nós vamos ter que finalizar para a gente deixar com um gostinho de quero mais. Então você que nos ouve aí, se você quiser ouvir mais, é só você solicitar aí nos comentários aí, ou nos canais de comunicação da SEAT, que a gente pode repetir a dose. Bem, eu queria finalizar solicitando uma mensagem final rápida e objetiva que seja de inspiração para as pessoas. Sim, só um detalhe para a gente finalizar a parte familiar. Sim. É o desafio também do encontro de gerações. Ah, sim. Uma geração com sangue nas veias, outra geração com fibra ótica nas veias. Velocidades absolutamente diferentes. Um tem relacionamento e experiência. O outro tem tecnologia e o impacto necessário de inovação. Olha, aí, independente dessa questão empresarial, nas famílias mesmo, enorme dificuldade para o diálogo. Nesse modelo, quando eu disse na sequência conscientização, diálogo, treinamento e o acordo, nesse meio do caminho, nós fazemos um exercício para a fluência do diálogo. Até porque os dois têm razão. Se a sua empresa, a da FEL, tem quantos anos? Tem 35. 35 anos. É porque o Guilherme e o Benjamin, os diretores, fizeram muita coisa certa, muita coisa bem feita. Senão não teria 35. E agora, com a chegada de vocês, é a inovação que precisa ser introduzida dentro de um modelo para a sustentação desse sucesso. É exatamente esse encontro. Agora, a fluência desse diálogo entre as gerações é um outro ponto hoje muito, muito especial, muito difícil para você
orquestrar, trabalhar uma empresa familiar. Então podemos dizer que a mensagem final de inspiração é nós construirmos uma ponte entre as gerações, seria isso? Sim, fundamental. E essa construção, nós temos hoje, nós temos nessa ponte, eu colocaria como cimento dessa ponte, vamos dizer assim, diferença, estratégia, relacionamento. É você ver em que ponto que você faz a diferença. De repente, a diferença não é uma grande inovação. É uma capacidade enorme de regularidade que você tem de atendimento, que o cliente não vai te abandonar por causa daquela regularidade. Só que você aproveita este momento com essa tecnologia toda e fortalece aquela regularidade. E olha só que interessante, Felipe. Fala-se 24 horas de inovação. Agora, observe grandes marcas. A Coca-Cola tem mais de 100 anos, mesmo sabor. A Maizena é aquele pacote amarelo com aquele amido de milho dentro. Tem até uma propaganda engraçadíssima. Até o seu avô comeu ela. De tão antiga que é, tem até essa propaganda, Maizena. O jacaré da camisa Lacoste, com aquela cor única, tem 50 e tantos anos. O Omo, ninguém lava mais branco, ele tem a minha idade, 67. Claro, evidente, que eles mudaram um pouquinho a embalagem, mexeram daqui e dali, mas a essência é exatamente a mesma. Regularidade. O consumidor sabe que vai encontrar, o consumidor sabe do resultado. Décadas e décadas e décadas. Então, é onde eu chamo, é o que eu uso muito esse termo, sustentação de sucesso. Então, você pode fazer a diferença tendo um bom trabalho, que dê resultado e que o cliente fale, com ele eu posso contar, com aquela empresa eu posso contar, lá eu encontro esse produto, esse serviço. A estratégia. Qual vai ser a sua estratégia nesse seu conceito que você conseguiu? Uma estratégia, vamos sair do automático e voltar a usar a inteligência. Sai desse negócio de automático, Google, não, para tudo. Qual estratégia nós vamos fazer com este nosso conceito? Vamos trabalhar essa diferença que é o nosso conceito. E relacionamento. Você precisa estar no mercado com aquelas pessoas que definem a sua vida no mercado. Você tem que fazer um corpo a corpo com ela. Ah, mas eu tenho uma Casas Bahia aí com milhares de clientes, quantitativos, você tem os clientes quantitativos e qualitativos. Hoje você tem as plataformas de CRM, onde você pode muito bem trabalhar o seu conceito, mesmo que você seja uma grande rede como o Magazine Luiza ou outras que nós temos aí. Os bancos fazem isso muito bem. Os bancos fazem isso muito bem, que é o relacionamento separando os que são de maior interesse, os que são de médio, os que são de menor interesse, né? Então, eu colocaria nessa ponte que você falou, eu colocaria esse cimento, juntando esses ingredientes aí de diferença, estratégia e relacionamento. Então vamos cimentar o caminho do sucesso das empresas familiares com essas 3 variáveis. Gente, estamos numa conversa aqui que certamente foi riquíssima, mas precisamos finalizar. E eu queria solicitar e contar com vocês para aquelas 3 coisinhas, aqueles 3 Cs, lembra? Que é curtir, comentar e compartilhar. Vem fluir conosco aqui para que possamos fazer com que o alcance dessa mensagem vá para quem precisa. Sim, porque nós temos um contingente gigante de empresas familiares nesse país que precisam entender essa realidade. Então, nos ajude as outras pessoas com esse compartilhar. Tá? E os seus comentários são importantes para que nós possamos evoluir sempre. As suas curtidas são importantes para que nós possamos via os algoritmos aí das plataformas, levantarmos também esse conteúdo de qualidade. Vem participar conosco, nós estamos aqui.
com muitas informações e muita coisa boa e importante na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis. Vem participar conosco de todas as nossas atividades, porque o mais importante é que nós evoluamos e cresçamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado, professor José Renato. Muita gratidão pela sua participação aqui. Muito obrigado para você também. E um forte abraço agradecido. Valeu!